qual frequência você fala aquela frase? Não é possível, mas eu não tenho um dia de paz nessa vida. Eu sei que muitas vezes as circunstâncias da vida te tiram do eixo, não é verdade? Te deixam ansioso, desesperado, nervoso. Mas eu descobri uma coisa que vai te ajudar muito. Tem um lugar secreto que faz com que você descanse a sua alma, consiga se isolar de todo o barulho do mundo e experimenta uma paz no seu coração que excede todo o entendimento. Esse lugar, ele não é difícil de ser encontrado e ele está disponível para mim e para você. Para você ter acesso a ele, é só você falar com Deus. Jesus, que é a nossa referência do nosso padrão de conduta, ele fazia isso. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35 diz: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Nesse dia, Jesus tinha feito vários milagres, tinha curado várias pessoas. E ainda assim, ao invés de descansar depois disso, ou comemorar tantas curas, ele se retirou e ele foi falar com o Pai. E o quanto isso é transformador. Eu vejo que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de ter esse momento íntimo com Deus, porque elas têm dificuldade de ficar só até com elas mesmas, No sentido assim, eu sempre tenho que ter pessoas por perto, eu tenho que sair, eu tenho que socializar. E isso, gente, é um verdadeiro vazio que as pessoas buscam preencher de todas as formas, mas não vão encontrar outra forma que não seja se ajoelhar e falar com Deus. Porque quando a gente quer fugir de quem a gente é, ou da nossa vida, significa que tem algo muito errado acontecendo. E qual que é o problema disso? Independente de você olhar para a sua vida ou não, no sentido assim, cuidar e curar do que tem no seu coração, isso interfere nos seus resultados, no seu coração, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. E a única forma de você resolver todas as questões da sua vida, e eu não tô falando aqui de uma forma externa, ou seja, muitas vezes quando a gente caminha com Jesus, a nossa vida continua um caos, a circunstância continua acontecendo. Teu pai vai continuar sendo igual, seu marido vai continuar sendo igual, sua mãe vai continuar sendo igual, até que você comece a mudar e isso provoque uma mudança na outra pessoa. Então, independente da circunstância que você esteja vivendo, quando você sente a paz, quando você sente o direcionamento de Jesus, fica muito mais fácil você conseguir lidar com as situações desafiadoras da vida, porque elas existem, isso é fato, não tem como a gente fugir disso. Aí você me pergunta, tá bom, já entendi tudo isso, entendi a importância de orar, mas como que eu posso fazer isso? Jesus, lindo, maravilhoso, nos deu um modelo de oração e eu vou te explicar como funciona esse modelo. No livro de Mateus, que é um dos evangelhos de Jesus, ou seja, biografia, que conta a história de Jesus e traz as boas novas, que foi a vinda dele, no capítulo 6, versículo 5, ele fala o seguinte: Quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças para serem vistos pelos outros. Então, Jesus fala que a gente tem que avaliar a nossa motivação. Os hipócritas da época, os fariseus, o que eles faziam? Eles simplesmente paravam ali no meio da sinagoga, começavam a orar alto, para passar aquela imagem de espiritualidade. Mas o fato é que, na prática, eles não seguiam o que estava na palavra. Então, falar, gente, é muito fácil, Assim, você fala de Deus e você se vestir com uma capa de espiritual, mas o que Jesus analisa é o nosso coração, é a nossa motivação. Então ele está falando aqui, não façam como essas pessoas, E aí ele continua. Em verdade, eles digam que eles já receberam a sua recompensa. Então, essas pessoas que têm motivação errada, que elas oram com o interesse, de parecer que são muito espirituais, quando na verdade não tem um coração convertido a Jesus, elas já têm a recompensa delas, que é a recompensa do homem. Mas a gente quer a recompensa de Deus, gente? Vamos falar a verdade? Aí ele fala, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Olha que interessante, muitas vezes a gente ora e acredita que pode acontecer muitas coisas naquele momento, Sentir a presença de Deus, ver Deus descer, Jesus voltar, enfim. Mas o fato é o seguinte, a própria Bíblia fala que a gente não vai ver Deus, Naqueles, assim, no dia a dia, vamos falar. Mas Ele está nos vendo. E Ele nos dará a recompensa. E aí, orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Os gentios são pessoas que não são judeus, então naquela época não era o povo de Deus.
Mas olha que loucura, eles tinham o hábito de orar, orações infinitas, repetir frases que não fazia muito sentido, e eles achavam assim, se eu ficar orando aqui por muito tempo, Deus vai me ouvir. Mas Deus fala que não é isso que Deus vê, gente. Eu quero fazer um parênteses aqui. O que Deus vê é o seu coração quebrantado, é você se humilhando aos pés dele, você mostrando dependência dele. Portanto, orem assim. E aqui começa o modelo de oração. Claro, isso é muito pessoal, né? Então, se você fala com Deus da sua forma, tá tudo certo. Eu penso que Deus, ele nos escuta quando a gente tá com o coração disponível, com o coração voltado para ele, né? Independente de qual palavra ou algo nesse sentido que a gente usa. Mas ele dá um modelo. Então, ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Nesse momento, você tá glorificando ao Senhor. Você está mostrando para ele o quanto ele é superior a você, né? A divindade dele. Então, Pai nosso Pai, peça para ele se revelar como Pai, para que você se sinta filho verdadeiro dele, né? Um filho legítimo, vamos dizer assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, né? Mas, gente, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Não tenha a menor dúvida disso. Então, quando a gente pede para que seja feita a vontade dele na nossa vida, nem sempre é fácil, porque muitas vezes é o contrário do que a gente faria, porque a gente pensa que a gente sabe de tudo. Mas, na verdade, quem sabe é Deus. Ele olha os nossos corações, ele sabe de verdade o que precisamos. Então, devemos pedir para que seja feita a vontade dele na nossa vida. E não que ele se submeta à nossa vontade, não é verdade? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E você pode fazer os seus pedidos do dia, né? O que você quer para aquele dia, o que você quer para aquele momento. Antigamente, quando Deus mandava o maná para o povo de Israel, ele mandava para um dia. Não podia guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte vinha outro maná. E as pessoas que guardavam no dia seguinte estavam embolorado. Então, com exceção da sexta-feira, né, que daí eles podiam guardar também para o sábado, eles recebiam um pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Gente, muitas vezes nós erramos com as pessoas e as pessoas também erram com a gente. Mas nós erramos muitas vezes tentando acertar. E as pessoas, né, também acontece isso. Deus só perdoa os nossos erros se a gente também perdoar aquelas pessoas que machucaram a gente, que magoaram. Não é fácil, é um desafio, mas com Deus é possível. Inclusive, se você tem esse desafio, essa dificuldade, peça para Deus. Senhor, olha o que aconteceu na minha vida, olha o que fulano, ciclano fez, né? Me ajuda a perdoar, Senhor, da mesma forma que o Senhor perdoa os meus pecados. Jesus veio para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Veja que amor de Deus. Então, quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para não perdoar alguém? Isso é um mandamento, né? Tá aqui na Bíblia, inclusive como modelo de oração e em várias outras passagens. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Tem uma outra versão que fala, e não me conduzas à tentação. Ou seja, nem me direcione à tentação, né? Me poupe de ser conduzidas à tentação. É algo que nós podemos pedir para Deus, com certeza. Então, nos livra do mal, né? Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. E por último, declarar que dele é o reino, dele é a glória para sempre. Amém. Porque ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é majestoso. Amém? Vamos fazer uma oração. Eu espero do fundo do meu coração que a partir de agora o seu momento com Deus mude. Senhor, nosso Paizinho amado, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer pela tua palavra, por o Senhor ter concedido a nós um modelo de oração, caso a gente não saiba o que orar, né? Isso nos impeça de falar com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor busca relacionamento. Então eu oro aqui pela vida de oração, não só minha, mas de todo mundo que está me assistindo, Pai. Em nome de Jesus, oramos, amém. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa orar, mas tem dificuldade porque não sabe como. E também escreva aqui nos comentários como é a sua vida de oração, o que você experimentou, o que você vivencia nesse relacionamento com Deus. Até amanhã.